Seja bem-vindo, amigo do Projeto Praia Vermelha. Continuando nossos estudos, vamos falar um pouquinho agora sobre a África, um continente cheio de características peculiares que parece que está crescendo em importância nesse ano. Acho interessante, vou fazer uma sequência de vídeos abordando a história e a geografia desse continente, porque realmente parece que é um assunto que está em voga e tem tudo para cair na prova esse ano. Então, a África tem uma história evidentemente milenar, né? Até porque o ser humano surgiu na África, né? Então, na África surgiu o Homo sapiens, foi dali que ele foi para a Europa, para a Ásia, para a Oceania, para a América, né? Então a história da humanidade começa efetivamente na África. Grandes civilizações, a maior civilização da Idade Antiga, a egípcia, esteve ali na África, então características culturais bastante intensas, né? Na Idade Média, até a Idade Média, as diferenças entre África e Europa não eram consistentes, né? Então era uma sociedade baseada em clãs, em tribos, nada muito diferente do sistema feudal, né? Então, aliás, como na Ásia também não havia muita diferença, né? Eram pequenos vilarejos e às vezes com seus governantes, tal, sem uma estrutura, apesar de ter tido esses diversos impérios, né? As estruturas eram clãs, famílias, tribos, aldeias, né? Muito semelhante. A partir do final da Idade Média, com a queda de Constantinopla, é que as coisas mudaram, tá? Então, existiam já impérios, sim, vários impérios na África. A gente escuta falar pouco, a gente escuta mais dos impérios da Ásia, impérios europeus, né? Roma, tal, mas todos esses impérios tinham impérios efetivamente africanos e teve vários impérios que passaram pela África, né? Então, o grande império etíope, império de Mali, de Songhai, de Gana, passaram ali cartagineses, fenícios, romanos, otomanos, todos eles tiveram seus caminhos traçados também na África, tá? Agora, a partir do século XV, as rotas comerciais se transformaram, né? Então, se pôde a relação entre Oriente e Ocidente ficou mais intensa e a África meio que ficou fora dessas principais rotas comerciais do mundo. Com isso, a Europa começou a evoluir economicamente, comercialmente, depois industrialmente, até que começou a sobrepujar outros povos, né? Então essa história a gente já conhece. Então foi essa prosperidade econômica europeia fez com que ela ficasse muito mais poderosa do que todos os outros continentes, e aí se partiu para diversas formas de exercício desse poder sobre toda a humanidade, né? Então, inicialmente, no século XV ainda, antes mesmo do descobrimento do Brasil, já haviam feitorias instaladas na África pelos portugueses, no início daquele processo de expansão mercantilista, em particular ali no Golfo da Guiné, Cabo Verde e tal. Então, várias feitorias foram instaladas ali. Feitorias, gente, eram instituições de mercadores, tá? Às vezes eram patrocinadas pelo governo, muitas vezes patrocinadas por particulares, né? Esses mercadores construíam ali e ali negociavam, tá? Negociavam uma série de coisas, construíam uma espécie de forte para prover a segurança do que eles guardavam ali e negociavam. Tá? Negociavam ouro, marfim, especiarias e levavam para a Europa, né? Então existiam até umas certas relações diplomáticas e comerciais relativamente tranquilas, mas com o tempo essas feitorias passaram a exportar basicamente seres humanos, né? Basicamente o tráfico de escravos, né? Esses escravos eles eram oriundos de diversas regiões da África, a gente já está vendo ali os que vieram para o Brasil, a grande maioria veio desse litoral oeste, em particular ali bem próximo da região da Angola, né? Mas as feitorias não eram exclusivamente usadas para escravos, embora passassem a ser usadas cada vez mais intensamente após esse grande comércio que gerou intensos lucros para todo mundo. Tá? Então, essas feitorias estabeleceram, com o tempo foi estabelecido então, uma espécie de comércio triangular. Grandes chefes tribais africanos prendiam em guerras seus derrotados, né, seus oponentes, faziam desses seus escravos e vendiam nas feitorias. Os feitores eles comercializavam, então eles recebiam, compravam esses escravos dos senhores deles africanos, né, e vendiam para
os comerciantes que levavam eles para a América e lá vendiam ao valor muito maior, evidentemente. Então, essa atividade ela gerou lucro não só como trazendo mão de obra para a América, né? Evidentemente havia necessidade de mão de obra, ela foi muito importante para a economia e para o desenvolvimento dessas sociedades, mas também como comércio, né? Atividade comercial extremamente lucrativa para os mercadores e para os governos europeus. Tá? Então, essa vinda de escravos, evidentemente, todos nós sabemos, acabou transformando a história brasileira e hoje nós temos uma cultura brasileira que é uma mistura muito forte de rituais de origem negra, origem indígena, origem europeia, e depois, não vem ao caso agora, o objeto de estudo é a África. Né? O tráfico negreiro, então, ele se intensificou, já existia um pouco antes, mas se intensificou muito mesmo após o descobrimento da América, tá? O que amparava esse tráfico era, como a Europa ficou super poderosa, ela começou a arranjar argumentos pseudocientíficos, né, para justificar essa imposição, né? Então, superioridade racial, argumentos até religiosos, morais, éticos, né, que colocavam que precisava civilizar esses povos mais grotescos, né, que não tinham a mesma educação, a mesma civilização. Né? Então justificavam essa exploração. Né? Então, essa atividade no Brasil, com relação à colônia portuguesa, oficialmente a primeira liberação dos escravos para o Brasil foi em 1559, embora ela já ocorresse antes mesmo da primeira metade do século XVI, já havia alguns escravos aqui, embora em pequeno número. Tá? Passou a ser uma grande fonte de mão de obra, forma de mercantilismo, tá? Capturados dessa forma que eu já falei, de 10 a 20% dos escravos morriam nas condições altamente insalubres que eles tinham nas embarcações, tá? Tinha doença chamada banzo, tinham umas condições sanitárias muito ruins e muitos deles morriam sem chegar ao seu destino. Tá? E no Brasil houve uma... difícil você afirmar qual é a origem étnica da negritude no Brasil, porque eles vieram de vários rincões diferentes da África em momentos completamente distintos. Aliás, os mercantilistas faziam questão de trazer de regiões diferentes para que eles não tivessem uma coesão social e que pudessem colocar revoltas, etc. Né? Então daí a gente pode ver, a grande maioria dos escravos veio da região lateral, do litoral ocidental, né, da África, muita gente do Golfo da Guiné, mas a maioria dos escravos que vieram do Golfo da Guiné foram para a América Central e América do Norte, e alguma coisa do sul da África, lá da região de Moçambique, né? Mas poucos deles vieram para o Brasil, esse mapa está bem claro. Então, isso foi no século XVI, XVII, XVIII, né? Poucas transformações, né? Basicamente a exploração do continente africano foi realmente trazendo escravos e da mesma forma, somente o litoral da África era ocupado por essas, não só por Portugal, outros mercadores também, ingleses, franceses, corsários, piratas, então era uma gama de muitos investidores aí, né, que importavam esses escravos, né. A partir do século XIX a situação começou a mudar. Então, todo mundo sabe, a Revolução Industrial transformou a economia europeia e, principalmente para os ingleses, a ideia do tráfico negreiro ela começou a se tornar desinteressante comercialmente. Não há nada de humanitário nisso, não. Tá? Os ingleses foram precursores na liberação dos escravos, mas não porque eles efetivamente queriam um mercado consumidor que eles não tinham. Tá? Então não era interessante para eles ter os negros como escravos. Tá? Então, com isso, a situação se transformou ao longo do século XIX e a partir do século XX as transformações com relação a esse sistema colonial foram bastante distintas, inclusive muito diferentes do que foi no Brasil.
nas Américas, de uma maneira geral, onde já no século XVI se começou a explorar comercialmente e ocupar as regiões efetivamente e tal, criar novas culturas, etc. Na África não, era só uma exploração econômica mesmo, trazendo escravos e ocupou só feitorias, e isso durou 3 séculos aí, tá? Então, a partir do século XIX, então começou a explorar possibilidades agrícolas, porque várias terras inglesas passaram a ser usadas naquele sistema de plantation, então começou a faltar terra para muita gente. Esse excedente de pessoas precisava de terras. Londres e Paris, em particular, ficaram empilhadas de pessoas numa sujeira danada, precisava se livrar daquelas pessoas que saíram do campo, né? Esse excesso de mão de obra também, né? Precisava ser recolocado, e encontraram na África aí a possibilidade de você ter vários ganhos, né? Produtos agrícolas, matérias-primas para suas indústrias, né? Exportar produtos industrializados para os poucos africanos que tinham posses, né? Exportar serviços, exportar mão de obra, contingentes populacionais excedentes. Então, as negociações tomaram um outro rumo, os interesses europeus tomaram um outro rumo e passaram a desencadear políticas econômicas, aí diplomáticas, usando militares, usando missionários, usando exploradores, mais ou menos como era 300 anos antes na América, e passaram a ocupar efetivamente, até que fizeram uma partilha na Conferência de Berlim, né, dividindo a África ao seu bel prazer, de acordo com as potências econômicas da época. Tá? Posteriormente, ao longo do século XX, a Alemanha e a Itália também quiseram a sua fatia do bolo, né? E no final do século XIX já havia. A África estava totalmente desestruturada, embora a estrutura anterior fosse precária, pelo menos havia uma estrutura calcada em espaços geográficos, em culturas, em tribos, né? Com essa partilha traçada por linhas de gabinete, né? Isso realmente foi extremamente prejudicial para o desenvolvimento dos africanos. Né? E aí tá assim, né? A África foi dividida dessa forma entre os diversos países. Chama atenção ali para a colonização inglesa. Nós vamos estudar isso à parte num próximo vídeo, né? Da estrada de ferro que vai de Cabo até o Cairo. Talvez tenha sido a maior obra construída nos tempos de colonização. Bom, essa colonização não durou muito tempo, tá? Particularmente no início do século XX até a Segunda Guerra Mundial. Tá? Na Segunda Guerra Mundial, então, começou com a Conferência de Berlim, começou um pouco antes, a Conferência de Berlim só oficializou aquilo que já estava sendo feito, né? Sem considerar aspectos regionais, locais, culturais, etc. Passaram várias tribos ocuparam o mesmo território, ou tribos que tinham território passaram a dividir seu território. Né? Então não teve nenhuma consideração, ninguém da África foi ouvido para fazer essa partilha. Tá? Mas isso entrou em crise com um sistema colonial. Evidentemente isso não ia funcionar por muito tempo, mesmo que não houvesse a guerra, realmente estava muito difícil. Né? Mas com os países europeus perdendo sua força militar, política e financeira na guerra, os africanos realmente puderam ter dias de liberdade, né? Aspirar a essa liberdade, essa independência política, pelo menos. Tá? E, em paralelo, também para a União Soviética e para os Estados Unidos, que ficaram as grandes potências após essa Segunda Guerra, a partilha da África pelos europeus não fazia sentido, tá? Já que as grandes potências não eram mais as europeias, então os Estados Unidos e a União Soviética entraram ali e mexeram nesse vespeiro, nesse caldeirão, né, de acordo com seus interesses. Então movimentos emancipatórios eram influenciados de origem comunista, de origem capitalista, lutavam entre eles e lutavam contra a metrópole. Ficou realmente um caldeirão bastante difícil de entender. O fato é que os africanos não queriam mais aceitar o colonialismo, até porque eles lutaram na Segunda Guerra, né, e viram o que era lutar pelo seu país, né, então as mudanças culturais também aconteceram. Surgiram efetivamente movimentos nacionalistas que queriam efetivamente a independência. Tá? E aí, com o apoio de armas dos Estados Unidos e de União Soviética, se fizeram várias guerras civis, alguns movimentos foram negociados, mas mesmo esses movimentos que foram negociados, as disputas entre poder continuavam entre essas tribos rivais, vamos dizer assim,
que procuravam poder ocupa espaço, né? Existe vácuo de poder, alguém vai ocupar e às vezes existe uma briga entre o poder, só que a briga já não era mais com a metrópole, era entre os próprios africanos, tá? Então a África nunca mais conseguiu se ajeitar, de grosso modo, né? Evidentemente é difícil um continente dessas dimensões, você generalizar, nós estamos generalizando, né? Surgiu até uma ideia de pan-africanismo, né? Mas o fato é que em 1955, fato interessante, em 1955 teve a Conferência de Bandung, né? Onde os países se disseram não alinhados, né? Não, países de terceiro mundo se juntaram para não ser nem a favor dos Estados Unidos, nem a favor da União Soviética, mas no fundo declarava isso, mas não tinha como, né? Assim como na América, assim como na Ásia, não tinha como, ou você aderia aos Estados Unidos. Então o resultado pode ter sido até interessante por um pouco tempo, mas no final das contas não se conseguiu um resultado muito promissor, tanto que a África continuou sendo, da mesma forma, bastante prejudicada. Assim, então, esses projetos colonialistas dos países que entraram tiveram diferenças, tá? Então, Portugal agiu de uma forma, a Inglaterra agiu de outra forma, a França de outra, a Bélgica de outra, assim por diante. Tá? Então, nós vamos estudar isso no próximo vídeo, características particulares de cada um e como se desagregou cada um. Tá? Mas, de uma maneira geral, dá para se dizer que os domínios franceses e ingleses, eles emanciparam-se pacificamente por meio de acordos, tá? A Inglaterra e França tentaram manter de alguma forma, continuar as suas influências econômicas. A Inglaterra teve muito mais êxito, né? Até hoje existe a Associação dos Países de Língua Inglesa, né? E nós vamos ver também no próximo vídeo. A França nem tanto, os atritos entre os franceses e os colonos foram muito maior, tanto que a independência da Argélia foi a mais sangrenta, né? Morreu muita gente, mais entre eles mesmo do que propriamente uma guerra contra a metrópole, tá? Mas foram milhares de mortos, né? Já na Bélgica também, vários conflitos étnicos muito fortes, tá? A região do Congo, por exemplo, até hoje não está pacificada, a ONU está lá tentando intervir, Sudão também bastante complicado, né? Então aquele centro africano ali é bastante tenebroso, né? E aí essa bipolaridade mundial junto, presente, batendo, trazendo armas, tudo que as riquezas sendo exploradas em troca de armas em vez de alimentos que se precisava, né? Uma situação bastante complicada, tá? Esse pan-africanismo também foi uma tentativa de união dos países para enfrentamento num novo contexto do cenário internacional. Até hoje não se conseguiu essa união dos países africanos no intuito de enfrentar. Tem aí as associações, mas nada consistente a ponto de realmente enfrentar um novo cenário econômico mundial com melhores condições, com uma espécie de mercado livre, mercado comum, alguma coisa desse tipo. Não há praticamente nada nesse sentido. Né? E aí os países africanos se formaram desse jeito, né? Não havia uma estrutura adequada, a independência, é difícil dizer que uma independência é precoce, mas é uma independência onde o que aconteceu em vários países, por exemplo, em Portugal, país de português, os brancos é que tinham os recursos, concentravam os recursos financeiros, os investimentos, né? Como eles saíram, muitos levaram consigo o que tinha de dinheiro, de valor, de estrutura, e o que ficou foi o bagaço da laranja, né? Aí ficou difícil crescer em cima disso, né? Então tá aí, ó, infraestruturas avariadas, né? Fuga de cérebros até hoje, né? Quem tem condições de buscar uma vida melhor vai buscar fora, né? A população continuou oprimida, só mudou a elite era branca, passou a ter uma elite negra que continuou ditatorialmente impondo a sua força, né? Aquelas organizações, ninguém sabia direito porque eram organizadas de uma cultura ocidental e uma mistura com uma cultura local, então ficou uma coisa bastante desestruturada, inclusive culturalmente, né?
E foi uma época, é uma época ainda, né, de forte urbanização, então uma desestruturação do campo, né, novas estruturas no campo tentando agricultura tipo plantation, tipo mais produtiva, onde se consiga, mas é tudo muito complicado, tudo muito com pouca estrutura. Você não consegue adiante, você não consegue investimento se você não tem energia, se você não tem mão de obra qualificada, se você não tem uma rede de transporte, fica difícil de uma empresa investir ou de montar os empreendimentos, né? E essa realidade está aí até hoje, uma estagnação financeira e econômica, instabilidades, continuação, na prática, de uma exploração econômica da África por novos colonizadores, talvez. A China está se metendo aí, nós vamos falar sobre isso aí. Só para ter uma ideia, eu peguei no Wikipedia, não analisei, mas tá aí, ó, os conflitos no século XXI na África. Tem uma lista aí de mais de 20 conflitos. Não vem ao caso a gente analisá-los agora, mas só para ter uma ideia que efetivamente a África não está pacificada. Ok, meus amigos? Obrigado por ter estado comigo. Até a próxima. Um forte abraço.